Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Aqui o nosso objetivo será trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso terceiro vídeo e estou muito feliz de ter tido a inspiração de criar esse espaço que será totalmente dedicado a falar sobre espiritualidade. O outro canal, o Consciências Livres, tem uma proposta diferente. Lá eu também falo de espiritualidade, porém aborda outros temas como ufologia, profecias, etc. Esse daqui é um espaço para falar apenas de coisas boas. Por isso peço o apoio de todos na divulgação. Hoje vamos falar de uma grata surpresa. Saiu a data de lançamento da continuação do filme Nosso Lar. As filmagens já terminaram e o filme será lançado em 31 de agosto de 2023. Nosso Lar é um filme de 2010 e foi simplesmente um sucesso, com mais de 50 milhões de telespectadores por todo o mundo. Particularmente, toda vez que assisto qualquer cena, fico arrepiado, me emociono, enfim, é um filme que toca profundamente a nossa alma. Creio que isso acontece porque vem à tona aí memórias subconscientes de um plano espiritual momentaneamente esquecido ou perdido. Mas agora vamos falar de Os Mensageiros, que será a continuação do filme Nosso Lar. A adaptação do livro, psicografado por Chico Xavier, contará com o mesmo diretor do primeiro filme, Wagner de Assis. Então vocês podem ter certeza que a qualidade será a mesma. Ainda teremos nesse novo filme um elenco de peso com Edson Celulari, Fábio Lago e Renato Prieto, que retornará no papel de André Luiz. Em entrevista exclusiva a Ingresso.com, o diretor Wagner de Assis explicou o que o longa trará de novo. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu entendo que nesse filme a gente acrescenta muito mais sobre a ideia de que há vida depois da vida. Essas relações que nós mostramos no primeiro filme, que existe encarnados e desencarnados, vão muito mais além do que foi explorado no primeiro longa. Agora elas são relações de projetos de vida fracassados, projetos em conjunto que podem não dar certo, sobre anjos da guarda, ou seja, a imagem do anjo é refeita. Nesse sentido, ele abandona a ideia daquele ser intocável que está longe da gente, e a gente traz para o público a ideia do mentor, do protetor. Ou seja, tem inúmeros desenhos na história, destacou o cineasta. Poxa, só de ler para vocês esse trechinho já fico emocionado, pois eu sei bem como é essa história de espírito protetor. Inclusive tem um relato incrível que aconteceu na minha família, que me mostrou como é o plano espiritual e como esses espíritos atuam para proteger a vida dos encarnados. Vou contar só uma parte deste relato porque queria que meu irmão desse esse depoimento para vocês, e em uma próxima oportunidade eu irei trazê-lo aqui para contar essa história. É o seguinte, meu irmão estava transtornado com o fim de um relacionamento. Ele estava fora de si, brigando com todo mundo, enfim. Um dia ele estava pronto para pegar o carro e fazer uma besteira, porém ele desistiu porque um dos retrovisores do carro tinha sido quebrado na noite anterior. Certo dia, poucos dias depois, uma das minhas tias incorporou uma entidade da Umbanda e conversou com ele e falou do retrovisor quebrado. Ela falou que se ele saísse com o carro do jeito que ele estava, ele iria desencarnar em um acidente. E ela contou até como foi que o retrovisor foi quebrado. Tinha sido em uma briga de pai e filho, e eles caíram por cima do carro e o retrovisor acabou quebrando. Era simplesmente impossível dela ter essa informação, algo que nem nós mesmos sabíamos. E foi confirmado pelo vizinho que procurou meu irmão para pagar o prejuízo posteriormente. Então ela disse que eles, lá do plano espiritual, eles atuaram para conduzir a briga para aquele local onde o veículo do meu irmão estava estacionado. Desta forma, eles acabaram protegendo a vida do meu irmão para que o meu irmão não viesse a se acidentar e fazer a passagem daquela forma todo transtornado. Então, acho maravilhoso que as pessoas estejam conhecendo a espiritualidade através destas obras cinematográficas. E vejam que não é de hoje. Quem aí se lembra do filme Ghost, do Outro Lado da Vida? Digam nos comentários. Bom,
por mais que eu tivesse um certo medo quando criança, né, aquele filme foi um pontapé inicial para entender os fenômenos que se passavam dentro da minha família. Desde criança fui acostumado a ir em centros espíritas e umbandistas e vi inúmeras vezes fenômenos de psicofonia. Minha mãe e tias são médios de incorporação. Agora saem aí filmes como Nosso Lar, Doutor Estranho e tantos outros que ajudam a entender isso tudo e abrir caminho para que outros também conheçam. Então estamos vivendo realmente a época da grande revelação. É preciso que as pessoas entendam que a morte é somente uma transição para uma outra vida ainda mais pujante e maravilhosa. Claro, a depender da jornada que levamos aqui na matéria. Eu estou com muita expectativa para os Mensageiros, inclusive o livro foi uma inspiração para o nome do canal. Bom, veja aí um trechinho da entrevista com Edson Celulari. Eu queria saber primeiro se você já tinha tido algum contato, né, com essa doutrina, né, espírita, qual é a sua relação com o espiritismo, se você já tinha visto o primeiro filme, qual é a sua relação? Não, eu tinha visto o filme, tinha gostado muito, ficado impressionado com a mensagem do filme, enfim, com a realização do filme, a produção do filme, a pós-produção do filme, eu fiquei encantado. E assim me despertou o sucesso que fez o filme, né? E eu estou encantado, é um roteiro muito bem escrito, é uma história muito interessante, claro que baseado nas escritas, né, psicografadas, Chico Xavier, André Luiz, e agora o segundo livro, que é Os Mensageiros, onde eu faço. Então é preciso que as pessoas tenham contato com esse tipo de conteúdo. Isso irá ajudar a expandir a percepção daqueles que não conhecem a verdade. Agora, deem mais uma olhada aí na fala do diretor. Agora, o filme anterior tinha cenários, né, virtuais muito bonitos, muito efeito, era uma fotografia lindíssima. Como é que é o visual? O que a gente pode esperar disso? Mesma coisa, gente. A gente vai vir com essa imagem que é os dois mundos coabitando. O mundo espiritual, o mundo material, as viagens astrais, os desdobramentos, as lutas no umbral. E essa cena hoje, o que vai ser nesse lugar? Aqui é justamente um hospital terreno, né, final da década de 40, em que eles vêm aqui e vêm resgatar uma menina que se recusa a morrer. Então ela morreu, mas ela se recusa a aceitar a realidade que morreu. Maravilha, não? Bom, como vocês podem ver, será uma obra de grande qualidade visual, assim como a primeira. Divulguem este nosso vídeo para ser mais uma fonte de conteúdo que poderá ajudar ao filme a ser um sucesso, assim como o Nosso Lar original. Bom, quero continuar trazendo bastante conteúdo como este, então conto com o apoio de todos na divulgação do canal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e desejo a todos um feliz ano novo e muita prosperidade. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!